Entrando aqui no pipeline, que nós estamos com um certo atraso, vai ser o Marco André Lopes, com a palestra de título Utilizando Python no Ensino Superior, o caso do Instituto Superior Tupi. Primeira apresentação do Marco André. Professor do Instituto Superior Tupi em Joinville, Santa Catarina. Utiliza Python nas aulas de programação desde 2004. Alô. Tá bom, a qualidade aí. Alô? Alô? Tá pra ouvir, não? Tá legal? Foi bem na frente da boca, assim que... Ok. Tá legal? Então tá. Pessoal, boa tarde. Vamos ver aqui. Só para contextualizar vocês, no ano passado a gente apresentou no primeiro PyCon Brasil lá em Campinas, o nosso caso. A gente está desde 2004 utilizando Python lá em Joinville. Tá falhando, eu acho. Então, ano passado eu falei mais sobre ensino de programação usando Python, né? É interessante até quem não assistiu, de repente, baixar os slides, baixar a apresentação, dar uma olhada. Algumas coisas eu não vou repetir, algumas coisas eu vou partir daqui para frente. Tá? E algumas coisas eu vou acabar voltando, fazendo uma ponte daquilo que a gente já tinha falado no passado. Mas ano passado, basicamente, a gente falou sobre o uso de Python para ensino de programação. A gente continua usando, mas eu quero mostrar algumas coisas a mais que a gente está fazendo, além de continuar fazendo isso. A nossa agenda é a seguinte: eu vou falar um pouco sobre o contexto do que a gente usa lá. Vocês vão ver que o nosso curso tem algumas peculiaridades. Vou falar sobre um trabalho de conclusão de curso que ano passado a gente estava quase no final, onde a gente fez um teste, né, de ensino de programação usando Python e C em paralelo. Vou passar para vocês o que a gente aprendeu com isso. Alguns projetos estão sendo desenvolvidos em algumas disciplinas específicas. Vantagens da utilização de Python, ao nosso ver, nesse nicho específico. Dificuldades que a gente ainda tem encontrado e vai continuar encontrando, eu diria, por algum tempo. O material que a gente tem utilizado, se alguém quiser fazer uma experiência semelhante à nossa. As contribuições que a gente tem procurado trazer à comunidade Python. E, no final, aí, alguns agradecimentos. Então, pessoal, aqui nós temos várias palestras que pegaram várias áreas onde Python tem sido usado, onde Python é uma vantagem competitiva, onde Python tem auxiliado, tem sido para a gente importante. No nosso caso, é um caso bem particular, né, de uma instituição de ensino utilizando Python para educação, ensinar pessoas a programar, ensinar algumas disciplinas específicas, fazer com que a pessoa experimente algumas coisas que de outra forma ela teria só uma visão de teoria, de livros e tudo mais. Então é nesse aspecto que eu vou falar para vocês. Para quem é um estudioso, mesmo não estando numa graduação formal, eu acho que a gente acaba passando para vocês algumas ideias interessantes. Bom, eu fui apresentado ao Python mais ou menos em 2003, em 2004 a gente conseguiu começar a utilizar lá. A gente tem alguma liberdade dentro das disciplinas, onde a gente conseguiu construir as disciplinas de forma que elas não estejam amarradas a uma linguagem de programação e, dentro do possível, a uma tecnologia. As engenharias são assim, os cursos de tecnologia, dentro do possível, são assim. É óbvio que se caminha mais ou menos nas ferramentas tradicionais, mas há uma liberdade, por exemplo, nas cadeiras que ensinam programação, de não estar escrito que a cadeira de programação é com linguagem tal. Então isso já nos dá uma liberdade de, a partir de um convencimento dos professores, de um estudo, de verificação de viabilidade, de conseguir trabalhar mais facilmente, ao invés de ter que fazer uma mudança em grade, que é bem complicado de fazer. Então isso para a gente é importante. As disciplinas que a gente tem hoje são no curso de bacharelado em sistemas de informação, principalmente, em 2 cursos de tecnologia nesse momento. As cadeiras de engenharia não estão ocorrendo nesse semestre, mas também a gente tem utilizado em alguns cursos de engenharia. O bacharelado em sistemas de informação, para quem assim tem ainda uma dificuldade em entender, tem o seguinte objetivo: um bacharelado em sistemas de informação ensina a informática às pessoas, as tecnologias da computação, e mostra também como é que uma organização funciona e como é que a tecnologia pode ser aplicada dentro da organização. Essa é a ideia de formar um profissional em sistemas de informação. Não é o cientista nem o engenheiro da computação que conhece profundamente a computação para trazer benefícios para ela própria. Então a ideia é que esse profissional conheça uma amplitude da informática e da computação e consiga aplicar isso dentro das organizações. Então essa é a visão. Na grande maioria dos cursos de sistemas de informação, o foco é análise de sistemas, programação, muitas vezes implantação de sistemas. O nosso curso
tem essa bagagem toda, mas enfoca num nicho específico que é redes de computadores, segurança, administração de redes, suporte, coisa desse tipo. Então o pessoal que vai fazer o nosso curso já tem essa tendência em trabalhar nessa área, né? A grande maioria ou trabalha nessa área, ou tem aptidão, já trabalha com montagem e manutenção de micro, já mexe com rede, já é administrador de rede. É esse o nosso público principal. E a grade nossa é montada nessa forma também, então grande parte da grade, eu comentei ontem, tem alguma relação com redes, com sistemas operacionais, com análise de desempenho, segurança e é por aí afora. Tá? Então, a gente está usando hoje forte Python nas cadeiras de programação 1 e 2, quer dizer, os 2 primeiros semestres de programação, a gente trabalha com Python no ensino de programação e lógica, e na cadeira de orientação a objetos, arquivos, strings, toda essa parte introdutória a gente trabalha com Python. A gente muda de linguagem quando a gente vai trabalhar com programação web hoje, e quando a gente trabalha com estrutura de dados, e aí para frente algumas outras disciplinas. E aos poucos a gente quer implementar isso em outras disciplinas, eu vou comentar um pouco mais na frente. Tá? Fora das cadeiras de programação especificamente, a gente trabalha também em redes de computadores, na segunda fase, terceira fase, TCP/IP, toda a parte, a gente tenta trabalhar de cima para baixo, então a gente começa com a camada de aplicação e vai descendo transporte, rede, vai descendo o nível das camadas de rede. E a gente tenta ir mostrando o funcionamento dos protocolos, dando um sentimento de estou manipulando os protocolos, estou vendo os protocolos funcionar, utilizando Python para isso. Então, ao invés do cara só ver lá no Tannenbaum ou no Kurose, qualquer outro livro, como é que o protocolo funciona, a gente faz aplicações com os alunos, eles desenvolvem aplicações que eles conseguem então entender, então o cliente de FTP faz isso, então o STMTP faz isso, então quando eu vou no meu POP lá e acesso, é desse jeito. Então eles têm uma sensação muito mais real, eu acredito, e a gente tem sentido isso, do que simplesmente ver o algoritmo numa tela. Né? Eles experimentam mesmo. E Python proporciona para a gente bibliotecas desde o nível mais alto, SMTP-lib, FTP-lib, até sockets mesmo, numa coisa mais baixo nível. Então para a gente tem sido interessante. A gente está começando uma experiência com álgebra agora, estamos até começando a estudar numérica, NumPy, algumas coisas assim, para ver se a gente entra em álgebra, cálculo, outras disciplinas também da área de matemática. Porque também é uma dificuldade grande do pessoal entender a matemática, e a gente conseguiria, eu acho, ajudar esse pessoal se a gente conseguisse aplicar programação nessas disciplinas. Tá? E nos cursos de tecnologia mecânica e manutenção, eles têm uma cadeira introdutória de lógica, a gente acaba também utilizando Python lá para fazer a exemplificação dos conteúdos. Antigamente a gente fazia em C. É um pessoal que não é da área, tem dificuldade com lógica, com programação, mas foi a melhor forma que a gente encontrou aí. Primeiro objetivo, colocar uma linguagem mais alto nível para eles, mais fácil. O próximo passo agora é contextualizar cada vez mais para eles, levando exemplos do dia a dia, da aplicação deles. Hoje nós temos 4 professores de programação, de redes, que conhecem Python e utilizam Python nas disciplinas. É um número pequeno ainda, mas a gente vai aos poucos conseguindo trabalhar mais forte. Okay? O Giorgio, ele foi um aluno orientado meu no semestre passado, e ele desenvolveu um trabalho de estudo de alunos que estavam aprendendo programação. A gente pegou 2 turmas como experimento, vamos dizer assim, e que estavam aprendendo a programar na primeira fase da engenharia de produção. São 2 turmas que entraram juntas. Uma turma tinha um professor ensinando com C, e outra turma um professor ensinando usando Python. E a gente queria medir qual era a evolução dessas turmas. Eu sei que essa medida pode ter várias contestações, eu sei que pode ter várias formas de achar pontos de falha, mas a gente tentou ser o mais justo e equilibrado possível e fazer uma medição. A gente não encontrou na bibliografia e na internet, onde a gente procurou medições, né, dizendo que Python é melhor realmente para ensinar. A gente viu sentimentos, a gente sentiu que é melhor, assim, a gente queria encontrar alguns pontos de medição. Então essa foi a forma. A gente aplicou um pré-teste lá pelo primeiro mês de aula, mais ou menos, e um mês depois a gente aplicou o mesmo teste para verificar a evolução da turma. Né? Então, o mesmo teste, a mesma turma, linguagens diferentes, professores diferentes nesse caso. Tá? Teoricamente, as 2 turmas são divididas igualmente, o nível dos alunos deveria ser mais ou menos o mesmo. Tá? Os resultados estão na próxima slide aí, mas só segura. A gente vai tentar fazer esse semestre que vem agora, dentro do possível, um experimento semelhante, vamos ver se a gente escreve alguma coisa também a respeito. Eu vou tentar assumir 2 turmas, e aí então vai ser o mesmo professor, 2 turmas mais ou menos no mesmo nível, eu acredito, o mesmo conteúdo,
e aí a única variável, teoricamente, seria a linguagem diferente. Vamos fazer um outro experimento com 2 turmas de informática nesse caso, e vamos tentar sentir também. Eu vou tentar ser o mais justo possível nesse caso. Eu não vou ensinar melhor para uma turma e pior para outra, para forçar a barra, né? Eu vou tentar ser o mais... Mesmo exercícios, mesmo material, essa vai ser a intenção. A gente tem uma preocupação grande em não ensinar a linguagem, quer dizer, ficar ensinando magia negra em C ou em Python, tenta ensinar programação, que o cara possa migrar depois, se ele por acaso for usar outra linguagem. Com certeza ele vai usar outras linguagens. Então ele tenta ensinar lógica exemplificada, né, implementada numa linguagem. Vamos ver como é que vai ficar. Talvez no próximo ano a gente consiga trazer esse caso para vocês. Passa para mim. Esse gráfico está meio confuso assim, mas vejam da seguinte forma. Como é que a gente vai poder visualizar isso aqui? As duas linhas, né? Então a curva deslocou para as notas um pouco melhores. Tá? A turma de C aconteceu uma coisa esquisita. Ela diminuiu um pouco a média geral da turma. A impressão que dá é que ou a turma desestimulou por causa do aprendizado numa linguagem mais pesada e ela foi pior, ou a linguagem impediu eles de desenvolverem a lógica melhor. Tá? Foi esquisito ali. A gente até fez entrevistas com os alunos e verificou, mas de forma geral a gente viu um retrocesso da turma em relação a... as 2 pontilhadas são Python, a mais grossa, né? E aqui não está dando para ver o pontilhado, mas essa de cima é a segunda de C. Tá? Não, melhor. As duas riscadas são as de Python. Sendo que a primeira aqui, ó, que tem aquele pico, é da primeira avaliação, e a de baixo é da segunda avaliação. As de C estão um pouco mais abaixo, são as 2 pontilhadas. Agora está certo. Sendo que elas ficaram... essa aí é a primeira, e essa é a segunda, e essa é a primeira. A primeira é essa pontilhada menor, e essa é a pontilhada maior. Tá? Então, eu tenho o trabalho disponível, está no site, eu tenho o link também aqui disponível, dá para vocês baixarem. O Jorge fez todo um trabalho de explicar, inclusive coisas que a gente não avalia muito, mas que o MEC, por exemplo, coloca nas diretrizes curriculares que deve-se ensinar conceitos e não a linguagem especificamente. E a gente vê muitos professores enfatizando bastante forte a linguagem, geralmente a linguagem de preferência dele. Né? Mas é claro, nas diretrizes do MEC, que a gente tem que ensinar os conceitos, independente de linguagem e tal. Raramente alguém vai usar na faculdade a linguagem que programa ao longo da vida. Né? Você tem que ensinar conceitos, na verdade. Pode passar. Aqui tem um projeto que eu até mostrei ontem, que foi desenvolvido na cadeira de redes, em parceria com a cadeira de programação, que ilustra alguma coisa que a gente está tentando fazer. A gente está tentando quebrar novamente aí alguma coisa e fazer com que o aluno desenvolva alguma aplicação onde ele aprenda alguma coisa, né? Além de fazer aquele programinha de videolocadora, né, os clássicos lá que não agregam muito, que ele faz porque tem que ganhar nota, fazer uma calculadora IP é alguma coisa que quem está na área de redes é interessante. Ele está aprendendo endereçamento, ele está aprendendo conversão de base, ele está aprendendo toda a parte de redes TCP/IP, que é o que ele vai trabalhar muito provavelmente, dificilmente ele não vai usar os conceitos de TCP/IP, e ele está junto com isso estudando orientação a objetos, desenvolvimento gráfico, orientação a eventos, ele está aprendendo acesso a arquivos, divisão de um projeto em vários módulos, enfim, ele consegue agregar, buscar de vários professores várias informações, buscar de várias fontes várias informações, e em cima disso desenvolver um software que ele pode vir a usar depois. Até esses dias um aluno me pediu uma calculadora IP, porque ele queria fazer um projeto numa rede tal, eu passei essa calculadora para ele utilizar. Então, a ideia aí é que o aluno, ao final, ele adquiriu conhecimento em várias áreas que ele está aprendendo, que ele está desenvolvendo. E isso são alunos de segunda fase que vêm de nenhuma base em programação e rapidamente estão desenvolvendo. A gente usou, nesse caso, LibGlade para GTK. Alguns alunos já tinham alguma experiência um pouco maior. Né? Até conversando agora com o Barbieri, a tendência é a gente tentar experimentar o Eagle para verificar se consegue ficar mais fácil ainda o uso de Python para fazer esses projetos. Talvez até entregar alguma interface mais ou menos pronta para os alunos desenvolverem a lógica, que é o que interessa. Mas a nossa ideia é facilitar para que eles realmente possam
caminhar nesses conceitos que nos interessam que eles façam. Fazer um cliente FTP, fazer um cliente de e-mail, começar a fazer um chat, que nem o próprio Airbnb tem como exemplo, para que eles possam ir para frente. Senão a gente fica limitado a fazer programinhas muito simples, tipo Fibonacci, que a gente dá em aula, e séries, não sei o quê, e no final, tá, legal, e para que eu uso isso? Então, talvez desenhar uma espiral seja mais interessante, né? Plotar alguns gráficos que ele utiliza seja mais interessante do que fazer programinhas simples que não agregam em nada. Então essa é a nossa intenção. Tem um outro projeto, esse não está menos acabado. Passa. A interface está feia ainda, já deve estar uma interface melhor, é um projeto que os alunos estão desenvolvendo, que é um cliente de e-mail diferenciado, para mandar vários e-mails para várias pessoas, anexar arquivos. Então isso já envolve alguma coisa a mais. Então ele vai pegar vários arquivos num diretório, vai zipar, vai compactar, vai enviar para um grupo de pessoas, um arquivo por e-mail. Não é um spam, é assim, fotos da festa do final de semana. Todo mundo quer receber as fotos. Aí um tem que ir lá ficar anexando e mandando para todo mundo. Até para compactar a foto usando PIL ou alguma coisa assim lá. Pega a foto de 3 MB, compacta para 30K e envia. Ó, tá aqui a foto resumida, só para todo mundo ver. Depois, se quiser, a gente compartilha. É um programinha bobo, mas que, para quem está estudando, vamos pensar assim, tem uma série de coisas aí, validação dos e-mails, uso de biblioteca para manipulação de imagens, uso da biblioteca para manipulação do servidor de correio. Tem todo um conjunto de coisas que quem está estudando é muito mais interessante do que fazer programinhas que não levam a nada, fazer um monte de programinha pequeno que não faz nada. Aqui é um conjunto, é um aplicativo maior, né? Alunos de segunda fase estão fazendo esse programa. Já tinham feedback, um aluno tinha feedback em linguagem de quarta geração, Progress, outro tinha feedback em ASP, né, um background assim em ASP, e, beleza, a gente conhece um pouco, um conhece ASP, um conhece PHP, um conhece, então tá. Então vocês vão fazer em cima de PyGTK, LibGate, está aqui a documentação, eles foram atrás e estão desenvolvendo. Isso é fora da aula, um projeto deles, e a coisa está saindo. Então prova que é possível, que não exige um conhecimento anterior tão grande e o negócio está andando. O professor de redes auxiliando eles naquilo que precisa, no final está saindo um projeto. Além disso, tem outros projetos menores que os alunos têm desenvolvido, como eu comentei, utilizando sockets, utilizando SMTP-lib, utilizando FTP-lib, vários programinhas simples que eles têm feito para ilustrar as aulas, né, aquele conhecimento que eles têm adquirido nas cadeiras de rede. Então é um reforço dos conceitos. Ele estuda, vê aquele desenho do CPP, a pilha de protocolos, e depois ele vai entender realmente, então, quando o meu cliente de e-mail lá, ele manda ele busca os e-mails, então ele está mandando uma série de comandinhos e trocando informações realmente com o servidor. Então ele começa a ver porque ele está montando isso, fazendo tudo isso, né? Tem a vantagem ainda do Python que a gente pode fazer isso via interpretador, quer dizer, utilizando comando a comando e verificando as coisas em tempo real, o que também é bem interessante. Eu comento depois ali que os alunos ainda não têm muito experiência, muito uso do interpretador. Eles usam muito pouco em relação ao que eles poderiam ter de vantagens. Mas é que não é um costume, né? Em outras linguagens não existe isso tão facilmente. Então a gente tem tentado mostrar para eles as vantagens do interpretador, e aqueles que têm descoberto, obviamente, têm evoluído, têm ganhado muito mais do que os outros. Mas é difícil porque o ciclo de vida de desenvolvimento passa na cabeça dos alunos por editar, compilar, executar e daí voltar para editar. Né? Quando a gente mostra o interpretador, muitas vezes o aluno não está muito acostumado com aquela ideia, ele não consegue fazer uma associação. Mas aos poucos a gente está chegando lá. Tá? E a ideia nossa nas cadeiras de redes é uma metodologia mais nova, aí, diferente do Tannenbaum, para quem estudou com o Tannenbaum. O Tannenbaum começa de baixo para cima, ensinando redes. Camada física e vai subindo. O Kurose e outros livros têm feito uma abordagem top-down. Eles começam na camada de aplicação, inclusive o Kurose tem lá aplicativos em Java, nos primeiros capítulos onde ele mostra a parte cliente-servidor, e depois ele vai descendo. Que é mais ou menos, a gente imagina como alguém na área de computação vai entrar na área de redes. Ele começa no nível mais alto e depois ele vai descendo. Talvez alguém da elétrica comece de baixo para cima. Mas de computação normalmente é de cima para baixo. Então é essa abordagem que a gente está tentando também levar para o pessoal. Tá? Vantagem da utilização de Python. Aqui eu não quero chover no molhado, né? Mas a gente pode utilizar exemplos para explicar os conceitos para os alunos, que a gente pode abrir o interpretador, executar, mostrar para as pessoas, para os alunos. Eu dei uma aula de listas semana passada, aí, onde a gente fez
1h30 mais ou menos de interpretador. Montando listas, manipulando listas, e aí os alunos diziam, e aí se eu quiser fazer isso, e se eu quiser fazer aquilo? E aí eles começavam a fazer as perguntas mais difíceis, para ver se eu conseguia, vamos dizer assim, né? Querendo pegar, né? E aí a gente ia fazendo, isso dá. Daí daqui a pouco veio, e se eu quiser montar uma matriz e calcular a determinante? Beleza, vamos montar. Aí montamos uma matriz, calculamos determinante, matriz quadrada, fizemos. E aí os alunos começam a entender que, dá para fazer muita coisa legal. E aí a gente vai mostrando o conceito, no final eu salvei aquela sessão e mandei por e-mail para eles a sessão inteira, para que eles pudessem analisar junto com algumas referências. Então, dá uma liberdade boa para a gente de poder fazer esse tipo de coisa, né? A sintaxe enxuta, né? Tipagem dinâmica, algumas coisas que a gente já sabe, mas que para quem está ensinando é muito bom. A gente faz uma classe que ordena, acha o maior de 3 números, de 3 floats, de 3 strings, de 3 qualquer coisa. Então é muito fácil de desenvolver. A gente faz uma lista que tem elementos de qualquer tipo, quer dizer, a gente não perde muito tempo com detalhes, a gente pode ir ensinando, e depois, quando precisa, a gente volta e ensina esses conceitos de tipos e outras coisas mais, né? Pouquíssimos erros de sintaxe no desenvolvimento. O que eu percebo é o seguinte: quando a gente remove toda a dificuldade da linguagem, de ponto e vírgula, de chaves e tudo mais, reduz ao aluno o seguinte: problemas de lógica, dificuldade de base, de matemática, disso e daquilo, né? Mas todo o resto, praticamente, não existe. Os alunos não passam uma noite inteira achando erro de compilação para, ao final da noite, dizer, o meu programa está pronto. Não está pronto, só acabou os erros de sintaxe. Agora que nós vamos ver se ele faz o que ele deveria fazer. Em Python é mais produtivo o negócio, né? A identação, obviamente, os alunos têm alguma resistência a identar, mas uma vez que vocês, ou você identa ou o programa não funciona, ele acaba acostumando, né? Não tem outro jeito. A gente montou uma lista de exercícios, está naquele endereço ali, a gente está atualizando ela constantemente, ela tem sido uma boa fonte de ajuda para a gente, porque a gente está tentando deixar cada vez os exercícios com mais nível de detalhamento para os alunos poderem fazer, né? E estamos procurando desenvolver alguns outros projetos interdisciplinares com o passar do tempo. Vamos lá, que senão não consigo. Bom, dificuldades encontradas. O mercado de Python ainda não empolga. Fora da área de redes e sistemas e tal, se o cara está numa empresa desenvolvendo software comercial, ele tem aquela resistência que a gente tem procurado explicar para ele, que naquele momento o objetivo não é formar ele numa linguagem para o mercado, mas sim fazer com que ele sobreviva aquelas cadeiras de programação com os conceitos entendidos. Depois ele pode aprender N outras linguagens que ele for utilizar. A gente não consegue ensinar todas de qualquer jeito, né? Então a gente vai ensinar numa que ele consegue sobreviver, entender os conceitos, ganhar experiência, ganhar músculos, vamos dizer assim, para depois ele poder ir para outras linguagens que podem apresentar alguma dificuldade a mais. A falta de um IDE ou uma metodologia de desenvolvimento ainda pega um pouco o pessoal. A gente tem utilizado o SPE com bastante sucesso nesse semestre. Para quem está aprendendo, até comentei na lista esse dia, é um editor bem bom, porque ele te mostra com pontinhos, com coisinhas que, você vai errar aqui, vai dar erro, tal, tem um errinho aqui, você tem que corrigir isso, então na hora ele já vai mostrando, tem sido bom. Nós estamos sentindo ainda pressão, né, de alunos e de empresas, por que Python, por que não C, por que não Java, por que não isso, por que não aquilo. A gente tem procurado explicar, mostrar, discutir com os alunos para que eles se convençam disso. Muitas vezes eles não se convencem, mas enfim, é um ponto que a gente continua trabalhando sempre. O que a gente encontra agora é o seguinte: na lista sempre é comum assim, pô, que legal Python, eu aprendi a programar na linguagem XYZ, se eu soubesse de Python antes, meu professor soubesse. Esses alunos nunca viram outra linguagem. Então, se ele tiver dificuldade de lógica, se ele tiver dificuldade de programação, para ele a culpa está no Python. Porque ele nunca viu outra linguagem e não sabe em que mundo ele está, né? Ele não sabe que se fosse em outra linguagem seria muito pior, isso a gente pode afirmar. Para ensino de programação, eu não conheço nenhuma linguagem melhor para aprender a programar do que Python. De todas as que eu já usei para ensinar programação nesses 10, 11 anos aí de professor de programação básica ali, Python é sem sombra de dúvida melhor. Mas ele não sabe disso, então a gente tem que ficar fazendo relações, mostrando códigos em outras linguagens. Se você fosse fazer isso na linguagem X, seria assim, assim, assado, para poder mostrar, né? E a ausência de bons livros, né? O material está tudo pulverizado. Tem um material bom em alguma coisa aqui, um material bom em outra coisa ali, mas não existe um material assim, matador, para usar uma expressão aí que a gente tem usado, né? Não existe um material legal que o aluno possa tirar um xerox, comprar o livro e seguir. Então a gente está vendo se acaba desenvolvendo alguma coisa assim, provavelmente é o que vai fazer, tá? Seguindo. A gente usa o tutorial de Python,
como referência, embora não é uma referência para quem está aprendendo a programar, eu não considero. A tradução parcial do How to Sync a gente tem usado aos poucos, mas são pedaços também que estão lá, sem figuras, sem uma correção, mas temos usado dentro do possível. Uma pena que ele não está pronto ainda, a gente vai fazer um esforço para acabar a tradução. O Aprenda a Programar, a apostila do Luciano Ramalho, essa é a campeã que os alunos mais gostam hoje. Esse material do Fábio Rizzo, Introdução ao Python, está no Linha de Código, a gente descobriu há poucos dias aí, é um material bem legal, conversei com ele, ele vai liberar para a gente gerar um PDFzão e colocar no Python Brasil e começar a usar, em cima dele talvez melhorar. É um material na mesma linha do material do Luciano Ramalho, essa mesma filosofia de vai conversando com o cara, usando o interpretador e explicando. É bem legal, a parte de strings, de listas, está bem explicadinho, tá? E uma lista de exercícios, basicamente é isso, ok? Que contribuições a gente tem procurado dar aí de toda essa vantagem que a comunidade tem trazido para a gente? Esse trabalho de conclusão, que são alguns resultados medidos, vocês podem acompanhar lá. Uma nova pesquisa agora em 2006, como eu falei, eu vou tentar fazer e documentar essa experiência nossa. A lista de exercícios que a gente tem montado para auxiliar quem está aprendendo a programar. Projetos interdisciplinares sendo desenvolvidos que a gente quer ver também se gera documentação, explica, mostra, faz tutorial em cima disso para quem está aprendendo. Todo dia chega alguém na lista que quer aprender a programar usando PyGTK, NibGlade, não sei o que, então montar alguns tutoriais. Temos aí um tutorial a caminho já dessa calculadora IP. Temos procurado ajudar sempre que possível na lista do Python Brasil, indicando aos alunos que acessem, que assinem. O resultado tem sido bom, eu tenho explicado, assina a lista, pergunta direitinho, o pessoal responde e no final tem acontecido. Então é um retorno legal, o pessoal se sente acolhido, né? E material de apoio às aulas, que era uma promessa do ano passado, eu estou postergando mais uma vez ainda. Acho que agora a gente vai sentar realmente e vamos começar a desenvolver alguma coisa de acordo com aquilo que a gente acha que é interessante e vai colocar aí para aprovação de vocês. Eu queria agradecer, então, para finalizar, aí, a direção, né, da instituição que tem nos apoiado, tem acreditado nessa ideia que é diferente. Eu não conheço, aí pelo menos a gente não tem ouvido notícia de outras instituições no Brasil que têm tão fortemente usado Python para ensino. Tem algumas iniciativas isoladas, mas muito pouco divulgadas, até uma pena isso. A gente tem recebido apoio lá. Os professores, o Eduardo, o Rodrigo, o Gilberto, são professores que trabalham com a gente, com Python. Alguns professores estão dando aula no meu lugar lá nessa semana para me vir para cá, preciso agradecê-los também, né? Aos alunos aí que desenvolveram esses projetos, acreditaram, foram a fundo. E ao pessoal da organização, né? O Jean, que acho que não está aqui, a Rafa e... Realmente o evento está muito bem organizado, está todo mundo de parabéns aí. Para a gente é um privilégio fazer parte dessa comunidade e poder contribuir com o pouco que a gente pode. Ok? É isso. Perguntas, pessoal, para o André? Então temos 3 perguntas aqui, é isso? Mais uma lá, então vamos lá. 4 perguntas e aí a gente vai entrar nas palestras. Seriam 2 perguntas, então. 5. A primeira, você já viu aquele Crunch Frog e aquele Herply? Não sei como é que se fala. Parece que é uma sigla. Não, são duas. Warple. São 2 ferramentas, parece que é SharePy e um Shell. E aí você consegue acompanhar o tutorial e embaixo, faça isso agora. Então eu comecei a brincar com esse negócio. Acho que eu li no SIG alguma coisa, mas não cheguei a baixar. Mas eu também tenho interesse nessa área e eu vou dar uma olhada. Talvez me manda o link e a gente começa a olhar sobre o assunto. Outra coisa, o que você recomendaria, pessoas como eu, que têm interesse em que a sua faculdade, ou a faculdade que você conhece, que você faz parte da comunidade lá, para adotar o Python na educação? Eu recebi assim, né, essa ideia de um colega, né, do PX, e a partir daí eu fui buscar alguns materiais. E aí eu encontrei alguns materiais que falam de motivação. Por que usar Python? Eu comecei por eles. Ano passado até eu coloquei na referência bibliográfica da palestra esses tópicos. A partir dali que eu comecei a me convencer da ideia, né? Hoje a gente já tem um trabalho escrito lá, o do Giorgio, e a partir daí você poderia começar a conversar com o professor, mostrar exemplos prontos, daqueles programas mais básicos que são feitos lá, e como é que é.
A grande dificuldade vai ser, o professor vai esbarrar assim, tá aí que material eu vou usar com os meus alunos. Então essa é a grande dificuldade. Por isso a gente precisa tapar esse buraco logo. Temos uma lista de exercícios, temos alguns materiais pulverizados, nós precisaríamos ter um materialzinho, né? O Memorex, a gente precisava ter um cartão de referência básico, não de 100 páginas, de 2 páginas da linguagem, para que o aluno pudesse ter como consulta básica. Acho que algumas coisas são necessárias. Tá? Por isso, a minha urgência é material. Então, só mais. Você pensou, sentiu a necessidade de que usasse uma linguagem que Portugal é interpretada? Imagine, na minha faculdade lá, algumas turmas estão usando um tal de Visual G. Uhum. Então, uma linguagem bem simples, não tem nada de estrutura de dados, nada para a lógica do programa e em português. É o único diferencial dela. Então, eu fiz todo um caminho, né? De algoritmo estruturado, eu pensei em várias coisas, até chegar nessa Mas não introduz dificuldade em ser inglês. Nenhuma. Eu acho que é das menores. Eu acho que seria pior ensinar uma linguagem inteira que é falsa e depois ele ter que migrar para uma linguagem de verdade. Então eu acho que a gente já caminhou direto para uma linguagem. A gente até discutiu isso na lista. Se daria para fazer uma camada no Python para português, eu acho que daria mais trabalho, seria irreal o negócio. Por exemplo. Boa tarde. Só a título de informação, de sugestão, eu estudo numa faculdade que ela está adotando o software livre como ensino para sistemas de informação. Uhum. Eu estou tendo aulas de Python, né? Eu estou aqui interessado em aprender Legal. mais. Se alguém quiser informação da localidade, da faculdade, aqui em Brasília mesmo, aqui na L2 Norte, é só me procurar. Você assina a lista? Eu vou entrar na lista. Vai entrar hoje na lista e vai mandar um e-mail lá falando isso para a gente poder entrar em contato, né? Com certeza. Até para a gente poder fazer contato com os professores. Ele falou, ele queria um auxílio para implementar na faculdade dele. Eu passando o mesmo endereço da faculdade, pode auxiliar a faculdade dele. Claro, até porque a gente pode dar o auxílio que a gente tiver possibilidade para os professores, né? Algum caminho a gente já tem percorrido. Não sei se alguém conhece, mas o professor que está dando aula lá é um francês, o Cédric Lamar, não lembro o nome dele, é Cédric, a gente chama. Uhum. E ele está, creio que ele tenha, já esteja na comunidade Python. Ele sempre utiliza o site para ensinar a programação para a gente. Não, legal. Obrigado. É bom saber. Eu também sou aluno de engenharia mecatrônica e lá na UNB, né? E o pessoal também está começando a adotar Python. Então eu queria saber como é que está o intercâmbio de vocês com outras universidades, se isso já está acontecendo, se vocês... Até o momento eu não tenho conhecimento de nenhuma universidade ou faculdade que utilize Python. É a primeira referência aqui, exceto uma ou outra, assim, o professor tal, no engenharia mecânica, lá numa universidade, ele usa. Mas é muito insípido, assim. Então, sabendo que já tem gente aí utilizando, a gente pode começar agora a discutir, abrir um espaço no site, abrir um espaço na lista e começar a fazer contato. Mas até o momento, assim, a gente está sozinho, até onde eu sabia, né? Certo. É bom saber isso. E além do endereço de e-mail, você tem outro contato que a gente possa, por exemplo, baixar essa transparência? Vai estar no site, mas entre em contato comigo por e-mail ou pela lista e eu passo para vocês o que vocês precisarem. Ok. Tá? Inclusive a palestra do ano passado está disponível em vídeo no site da Unicamp, pelo que eu me lembro. Eu até vou falar com o Jean se a gente consegue trazer tudo para esse portal agora. Mas todas as apresentações do ano passado e os slides estão disponíveis via Python Brasil lá, tem lá o PyCon e tem lá disponíveis. Vale a pena baixar, eu assisti algumas palestras, está bem legal. Parabéns pela iniciativa lá da universidade. Uma coisa que eu queria comentar e até perguntar a sensibilidade sobre isso. Realmente eu vejo, né, que a linguagem de programação isenta da sua sintaxe e de outras coisas que possam estar intrínsecas a ela, ela deve ser mais fácil, como o próprio Guido no início que queria usar o ABC como uma linguagem de ensino lá naquele projeto inicial. Quer dizer, então eu acho que a linguagem tem que ser um grande facilitador para o aluno entender as estruturas de programação e esse tipo de coisa. Eu acho que quanto mais fácil no início, melhor. Até porque eu me lembro quando eu estudava, e as primeiras linguagens, Fortran, COBOL, elas desestimulavam os alunos.
Eu me recordo de muitos alunos, colegas meus da faculdade, que desistiram na faculdade por causa de um COBOL, por causa de um Fortran, tá entendendo? E na minha época, inclusive, tinha os cartões perfurados, assim, para fazer, e aquilo ainda foi mais desestimulante. Então eu acho que usar uma linguagem mais fácil é muito melhor e estimula mais. E eu tenho, na minha opinião, acredito que esse profissional ele vai ser muito mais estimulado para o futuro. Mas a minha pergunta seria o seguinte: um aluno aprendeu em Python, que a gente sabe, né, como diz lá o Bruce, it fits your brain, it fits your mind, e depois ele passou em outras cadeiras a usar o C, ou usar o Java, outras linguagens. Como é que ele se sente? Porque numa empresa eu percebo muita gente que usou determinada tecnologia e quando passou a usar outra, sentiu uma forte resistência e tudo mais. Isso gera algum desestímulo? O que você percebeu nessa experiência de vocês aí? Nós estamos numa experiência bem inicial. E de uma turma que teve 2 semestres, 1 ano de Python, e está tendo Java, agora no 3º semestre, tendo estrutura de dados em Java. A informação inicial que o professor me passou é que a turma estava caminhando bem, estava legal, estava estimulada, os conceitos são muito semelhantes, orientação a objeto e tudo mais, e que a turma estaria caminhando bem. Eu não tive ainda as informações finais, e final de semestre estamos chegando agora. Mas eu vou tentar levantar essas informações também e disponibilizar para vocês, porque é algo que também nos interessa saber, como é que é a ponte. A primeira ideia nossa foi dar 1 ano para o cara na mesma linguagem, e aí depois fazer um salto. Java, C++, provavelmente. Né? E depois SP ou JSP, coisas desse tipo. Mas, aparentemente a transição foi bem tranquila, os alunos estavam embasados, mas já objetivo. Ok? Pessoal, muito obrigado, a gente está à disposição, por e-mail, pessoalmente.